Olá, aluno, seja bem-vindo à correção do Enem 2016, questão 86. Acompanhe a sua leitura. Uma ambulância A, em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Essa frequência foi chamada de F0, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência F0 detectada pelo observador? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos à resolução. Esta questão fala sobre uma ambulância com a sirene ligada e um observador com um detector. Esse detector será utilizado para medir a frequência recebida por este observador. Bom, nós temos então nessa questão, representando a ambulância, um pontinho, chamado de A. Esse pontinho se move para a direita e nós temos também um observador. Este ponto A se move com velocidade constante, ele vai se aproximando do observador, depois ele passa pelo observador e vai se afastando. Nosso objetivo é determinar o esboço do gráfico da frequência medida pelo observador, em relação à frequência que foi emitida pela ambulância, pela fonte dessas ondas sonoras. Bom, nós sabemos que essa ambulância emite um som, uma sirene, com uma frequência que foi chamada de FA. Essa é a frequência emitida pela ambulância. Só que a frequência recebida, a frequência medida pelo observador, será diferente de FA por causa do movimento relativo que existe entre a ambulância e o observador. A gente já sabe que esse fenômeno da variação da frequência por causa do movimento relativo é chamado de efeito Doppler. E é ele que a gente vai utilizar para analisar essa questão. Quando a gente estuda efeito Doppler, a gente aprende que quando a fonte das ondas sonoras, a ambulância, está se aproximando do observador, a frequência medida pelo observador é maior do que a frequência emitida pela ambulância. Depois, a ambulância passa pelo observador e, neste caso, quando ela está se afastando do observador, a frequência medida é menor. Eu deixei isso registrado para você. Enquanto a ambulância se aproxima, a frequência medida pelo observador é maior que a frequência emitida pela ambulância. Enquanto a ambulância se afasta, a frequência medida pelo observador é menor que a frequência emitida pela ambulância. Bom, o único gráfico, o único esboço que mostra inicialmente uma frequência FO maior do que FA e depois uma frequência FO menor que FA é o gráfico da letra D. Este gráfico aqui, observe que tem um tracejado representando a frequência emitida pela ambulância, a frequência FA. Observe que no começo, a frequência FO, que é a frequência medida pelo observador, é maior do que FA e depois se torna menor. Então este é o esboço que a gente estava procurando. Só uma observação a respeito dessa questão. O enunciado disse que a velocidade da ambulância é constante. E aí você se pergunta, bom, se a velocidade da ambulância é constante, a frequência no início, ela não tinha que ser constante e maior que FA? E a frequência no final, depois que a ambulância passa
pelo observador, como a velocidade da ambulância é constante, essa frequência não tinha que ser constante? Tinha que ser menor do que FA e constante? Bom, é porque existe uma diferença entre a velocidade da ambulância e a velocidade de aproximação do observador, que é o que importa para o cálculo da frequência medida pelo observador. Observe naquela figura. Eu tenho uma ambulância se movendo, representado pelos pontos vermelhos. Aquela posição mais à esquerda. A ambulância tem uma determinada velocidade que vai permanecer constante. Se você quer determinar a velocidade da ambulância em relação ao observador, ou seja, a velocidade de aproximação, você tem que decompor aquela velocidade e achar a componente na direção do observador. Observe que eu representei essa direção por um tracejado. Então, se eu pegar aquela velocidade e achar a componente dela nessa direção do observador, aquele vetor em azul representa a velocidade relativa de aproximação naquele instante representado. Eu posso determinar graficamente a velocidade de aproximação nos outros instantes que eu representei. Por exemplo, naquela segunda posição da ambulância, eu fiz um levantamento da direção em relação ao observador e agora eu vou decompor aquela velocidade nessa direção. Encontrei outro vetor azul. Na terceira posição, quando a ambulância está passando pelo observador, eu também desenhei um tracejado representando essa direção, mas observe que agora, como a velocidade da ambulância é perpendicular a essa direção, então a velocidade relativa de aproximação nesse instante é igual a zero. Então olha o que aconteceu com a velocidade de aproximação com o passar do tempo. Ela foi diminuindo, desde a primeira posição até chegar naquela posição central. Então, como a velocidade de aproximação foi diminuindo, então a frequência medida pelo observador nesse intervalo de tempo foi sempre maior do que FA, só que a diferença foi diminuindo até que quando chegou no ponto central, a frequência medida pelo observador ficou exatamente igual à frequência emitida pela ambulância. E depois que a ambulância passa, a gente pode continuar determinando a direção do observador e decompondo a velocidade da ambulância para achar a velocidade relativa. Essa é a velocidade relativa de afastamento deste observador. E posso também desenhar outro tracejado, e decompor a última velocidade para achar a velocidade relativa de afastamento. Então, depois que a gente obtém esta velocidade de afastamento, a gente observa que no ponto central a velocidade de afastamento é igual a zero. Mas à medida que a ambulância vai se afastando, a velocidade de afastamento vai aumentando e vai se aproximando cada vez mais do valor da velocidade da ambulância. Então, olhe o gráfico do F0 depois que passa pelo ponto central. A frequência medida é menor do que a frequência FA e a diferença entre essas duas frequências ela vai aumentando porque a velocidade de afastamento está se tornando cada vez maior. Então, o gabarito mesmo dessa questão é o gabarito letra D. Chegamos ao fim, então, dessa resolução. Nos vemos na próxima.